Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ser direto. Vamos abrir aqui em alguns. Você que está com a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Temos aqui uns versículos para nós meditarmos e pensarmos. Pensar, meditar. Infelizmente, nós vivemos em um momento da igreja cristã em que pensar, refletir, ponderar não é um dos seus pontos mais fortes, porque muitos querem em uma igreja, em um culto, viverem sensações, viverem sentimentos, terem sentimentos e sensações. Ora, Deus se manifesta como quer, como deseja. Ele se manifestava não apenas através de um fogo que caía do céu, queimando holocaustos, mas como também se manifestava com um cício da sua voz. Por isso, eu jamais me apresento diante dele achando que Deus tem que se manifestar de determinada forma. Não, ele é Deus, ele age como quer, como deseja. Mas hoje a igreja de Jesus aí não é Deus, é a igreja. Quando você quer se aproximar de Deus, geralmente ela não vem com esse espírito da reflexão, do pensamento, da análise, de se questionar. Tanto que Paulo diz que a gente tem que transformar a nossa mente. É uma transformação que tem que acontecer. Mas enfim, o que diz esse primeiro versículo aí que nós vamos ler? São alguns, nós vamos ver não apenas esse, mas diz o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Dava para a gente passar o culto todo só nesse versículo aqui, falando sobre ele. Primeira coisa, está dizendo: mais vós, igreja, eu, você, homem, mulher, criança, todos vós sois dele, de Cristo Jesus, do Pai eterno. Podemos dizer, somos do Pai, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Vós não pertenceis mais a vocês mesmos, vocês agora pertencem ao Pai em Cristo Jesus. Cristo Jesus é que se diz que se tornou da parte de Deus em nós, porque nós somos em Cristo, somos dele, porque agora somos filhos de Deus. Jesus, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção. Amém? Glória a Deus. O que me pertence aqui? O que te pertence aqui? O que Deus está vaticinando aqui em Cristo Jesus? Está dizendo: olha, o meu filho, porque vocês o amam, porque vocês creem nele, porque ele se tornou o Senhor sobre vocês, vós sois dele, da minha parte ele se tornou a sabedoria de vocês. Agora nós temos uma sabedoria que não é mais uma sabedoria do mundo, não é a sabedoria que é uma sabedoria desse tempo, não, é uma sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria que vem do alto. E Tiago diz: olha, se algum de vós tem de falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá deliberadamente, porque em Cristo já é nosso. Mas sabedoria que também é construída, que é analisada, que é ponderada, que é reflexiva, e mais que isso, se tornou nossa justiça. Não é mais pelas minhas justiças. A justiça do homem é meritória. Você deve para a sociedade, pague, e tem que pagar mesmo.
praticou o mal, tem que ter a justiça. Não, a nossa justiça infelizmente é falha, é incorreta e tantas vezes cega. Mas aqui está dizendo que a justiça de Deus em Cristo Jesus é essa justiça que absolve aquele que não era para ser absolvido, que éramos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e todo homem, toda mulher, todo ser humano que crê, recebe a justiça de Deus que o absolve. Vá brigar com Deus se você não concorda, se você não crê, se você acha injusto, mas Deus decidiu justificar o injustificável por causa de tamanha graça, tamanho amor. Tudo isso é para criar uma base para um outro assunto que nós vamos entrar. E santificação e redenção, Ele se tornou da parte de Deus a nossa santificação. Então eu sou santo a partir não de mim mesmo. Meu Deus, se eu fosse santo a partir de mim mesmo, está danado. Porque não há na minha carne inclinação para santificação. Os meus pensamentos, o meu corpo caminha para aquilo que é anti-Deus, anti-santificação. Pois santificação é somente em Cristo. Tem um autor chamado Otmani que ele disse o seguinte: servir a Cristo não é difícil, é impossível. Amar os inimigos, perdoar, dar a outra face, viver como sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A vida cristã não é difícil, ela é impossível. Mas ela torna-se possível quando a vida cristã é Cristo vivendo em mim. Porque por mim mesmo é impossível. Então a ordem de Deus que Ele me dá para obedecer os seus mandamentos, a ordem que Deus me dá para obedecer os seus mandamentos, Ele mesmo me dá força para os cumprir. Então, porque da parte de Deus há santificação, redenção, para que está escrito: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Isto é, aqui não existe nenhum bambambam. Aqui não tem ninguém ostentando espiritualidade. Aliás, eu fujo desses que ostentam super espiritualidade. Quando eu vejo alguém arrotando espiritualidade, falando acerca dos seus feitos como se fosse um super crente, eu digo: esse aí já caiu e não sabe, não soube. Ainda não caiu a ficha dentro dele. Porque aquele que se gloria, gloria no Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses 4,3 diz o seguinte, se puder colocar, mas eu vou ler. 1 Tessalonicenses 4,3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Tá, 1 Tessalonicenses 4,3, capítulo 4, versículo 3. É a vontade de Deus. Se Jesus já é a minha santificação, minha justiça, minha redenção, a vontade de Deus é o que? A vossa santificação. O que é santificar-se? É separar-se, é ser escolhido, é ser separado. Vontade de Deus, já sei. E versículo 7: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Opa, eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Já sei. Vontade de Deus para a minha vida não é que eu tenha vários carros, empresas enormes. Não é que meu salário seja rechonchudo. Isso advém de trabalho, de princípios. Isso advém de disciplina. Aí você tem seus bens, uma boa casa, um bom carro, tudo isso vem com obediência e disciplina. Mas você não está na igreja para Deus te presentear. Não, o que Deus tinha para fazer por mim, Ele já fez em Cristo Jesus.
da parte de Deus, Ele já me abençoou com todas as coisas. Porque a vontade dEle é que aquilo que já me pertence, isso possa ser potencializado, trabalhado. Porque Deus em Cristo Jesus já me deu sabedoria, nem por isso eu vou deixar de ler a palavra. Em Cristo Jesus, Ele já me tornou santo, nem por isso eu vou procurar a palavra, buscar o Espírito, princípios para que a santificação em mim, ela possa o quê? Se expandir, possa crescer, em nome de Jesus. O versículo 7, né, que saiu aqui. O vento aqui tirou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está aí? Sumiu? Me ajudem aí. Quatro, 7. Bem, sumiu aqui. Porque Deus não nos chamou, né, para a imundícia, mas para a santificação. Era outro versículo que eu perdi aqui. Mas amém. Amém. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Amém? Eu quero ver o Senhor. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é a vossa santificação, porque Deus deseja santificar. E o que é a santificação? Santidade é o que eu disse, separar. É um Deus que separa. E porque Ele me constrange, porque Ele trabalha em mim, Ele me faz renunciar àquilo que é impuro, aquilo que é mal, aquilo que é profano, aquilo que não tem vínculo com o caráter de Deus. Santidade é Deus me afastando, me separando daquilo que é impureza. E o que é impureza? Aquilo que mata o ser humano. A gente pensa que Deus é um Deus chato, porque Deus parece que Deus impede a gente de sentir prazer. Deus não é contra prazer, Deus é contra aquilo que mata. Graças a Deus, nós temos um Deus que permite a gente ter prazer de se alimentar de um alimento apetecível, de uma viagem, de mergulhar no mar ou numa piscina. São os prazeres lícitos, mas Ele não quer que você morra sentindo prazer e aquilo te matando, você não está percebendo. Por acaso lá em casa a gente está tendo um trabalhinho com aqueles bichinhos velhos chamados barata. E aí o Marcos trouxe um veneno, que o veneno coloca lá nas quininhas. E o que esse veneno faz? Atrai as baratas. As baratas vão todas felizes para lá, e vão lá e fica lá, e se alimentam, cheira e tal. Daqui a pouco a bichinha está lá, toda aberta. Tá. O que é o pecado? O que é uma vida sem santidade? O que é impuro? O que é o que mata? É isso. Eu vou sendo atraído por um prazer que me mata. E eu não tenho ciência disso. Aí Deus está dizendo: olha, a minha vontade é separar vocês do que é mal, do que é profano. E a partir desse momento você vai ser dedicado a uma vida de devoção, de consagração total a mim. Vai me conhecer, eu vou invadir você, eu vou entrar em você, você será a minha habitação, a minha morada. A nossa vida é uma vida consagrada para Cristo. Quando a gente se entrega de fato a Ele, é uma decisão que a gente tem que tomar a cada dia, a cada instante. Abandonamos qualquer coisa que tenta diluir o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Amém? Esse é o princípio básico. Agora que eu vou entrar na palavra. A base é santificação. Deus deseja que a gente sejamos santificados. Agora deixa eu abrir um parênteses. A santificação não é
essa santificação religiosa, neurótica, que tantas vezes a gente vê por aí. Se a santificação não for conforme a palavra, gera doente. Senão você vai sair daqui dizendo, eu tenho que sair daqui. Vai sair um cristão chato, um cristão idiota, perdoa pela palavra. Vai sair um cristão que as pessoas não querem contato com você. Então a santidade não é você agora sair com um ar de espiritualidade. Eu não jogo bola, eu não assisto televisão, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso não é santidade, isso aí é neurose religiosa. Santidade é quem anda com Deus, quem vive com Deus, anda por todos os caminhos e vai saber discernir o que é lícito do que é ilícito, do que convém e do que não convém. Porque Deus não trata com meninos, Deus trata com homens, com gente madura, com gente adulta. Amém? Então, Êxodo, pode abrir, minha irmã. Êxodo capítulo 3, vou abrindo aqui também, versículo 5. Êxodo 3, capítulo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aqui na Bíblia, e Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Conhece essa passagem das Escrituras? Quando Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente, é Deus dizendo para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Então, queridos, olha só, vontade de Deus é a minha santificação, é a sua santificação, mas nós somos humanos. Não há ninguém aqui que não tenha ambiguidade. Não há ninguém entre nós que não tenha as suas vulnerabilidades. É triste quando você vê gente que, como eu disse, tem a super espiritualidade e acha que está acima das pessoas. Não, é humano que nem você. Ele foi dotado apenas, talvez, de um conhecimento a mais. Mas todos nós desejamos, e a gente espera que a gente deseje, né? Sermos pessoas santas, pessoas que vivam fugindo do mal, do que é profano. Mas às vezes a gente não consegue, às vezes eu não consigo, às vezes eu vacilo, às vezes eu dou vazão à fraqueza, às vezes eu escorrego. E Deus sabe que a despeito disso eu amo Ele, eu amo a Sua palavra, eu amo o Evangelho, eu amo a Cristo, mas Ele sabe que eu tenho carências, às vezes latentes, vivas, da minha alma, onde às vezes aqui eu estou vencendo, eu venço aqui, eu venço. Tempos depois, chega um tempo que eu perco, e por isso eu me odeio, e eu me decepciono comigo mesmo, e às vezes eu culpo até Deus por isso. E a pergunta é: quem é que está qualificado hoje para se aproximar de Deus? E a resposta é que a santidade, que é para todos e é a vontade de Deus para nós. Então, entendo que quando eu me aproximo de Deus, não é porque eu seja digno, não porque eu me portei digno, não porque eu seja justo, não porque eu fiz coisas boas e aprováveis na semana, hoje eu estou aqui sendo justo e aceitável, não porque eu sou santo, não porque eu deixei de ser pecador, não, eu estou aqui justamente para me tornar santificado cada vez mais. Então, quem é que pode estar diante dele? Ninguém está apto a estar diante de Deus. Até João que diz, ele chora naquela visão, porque existe um selo, como se fosse uma carta, um envelope, algo que continha ali coisas, mistérios de Deus. E o João está chorando, porque tinha que ser aberto, e nenhum filho de um homem na terra era digno de abrir aquilo. Ninguém foi encontrado. Aí o anjo diz para João: João, não chores, eis aqui
o leão da tribo de Judá, o que venceu, o que tornou digno para abrir esse selo. Então, ninguém é apto, porque ninguém tem justiça própria para tal. A gente se veste com a justiça de Deus, com a justiça de Cristo, para termos essa aptidão. Então, o monte que Moisés estava era santo, não porque havia uma coisa especial naquele monte ali, não. Deus se manifestou naquele lugar, naquele monte, e por causa disso aquele lugar se tornou santo. Por que que aqui se torna santo? Por causa da manifestação do poder e da presença de Deus. Aonde Deus se manifesta, ali se torna um lugar santo. Amém? Então, qualquer lugar onde Deus está e pode se manifestar é uma geografia da santidade. Estou na presença de Deus, nós estamos na presença dele, amém? Amém. Mas muito mais que isso, a presença de Deus está em nós. Ele decidiu nos habitar. Então, nesse contexto aqui de Êxodo 3, a terra é santa. Moisés não. Tira as sandálias dos pés, porque a terra é santa. Você, Moisés, não. Você não está em condição, Moisés, de entrar na presença, na minha presença. Eu sei que Deus está em todo lugar, pois Ele é onipresente. Deus está em todo lugar, onipresença. Mas todas as coisas estão patentes, aos olhos dele. Ele se manifesta. Mas o que Deus está dizendo é: Moisés, fica aí, tira a sandália, o lugar é santo. E para você entrar nesse lugar, para você vir à minha presença, para você me ver, para você experimentar a minha graça, você tem que tirar a sandália. Tira a sandália. Isso tem um efeito psicológico, um significado psicológico interessante, que é: Moisés, você só entra na minha presença se você entrar nu, se você entrar despojado, se você entrar despido daquilo que atrapalha a minha comunicação contigo. Em outras palavras, para vocês compreenderem, Moisés, a terra é santa, e entre a terra e você, você e eu, não pode haver nada, nenhuma sandália. Isto é, só se está na presença de Deus quando não há nada entre eu e Ele. Tira a sandália se você quiser ver minha glória, porque o lugar é santo. E a gente fica em desespero nesse momento, porque você fala: então eu não tenho condição nem de estar aqui. Mas Deus é um Deus de graça. Deus, Ele decidiu não nos condenar. Se vivêssemos nessa época, a coisa estava mais complicada, mas nós estamos vivendo em outro momento. Nós vamos chegar lá. Tira a sandália. É porque a sandália é como se fosse esse trapo de imundícia. Por isso que eu disse que tinha um significado psicológico e espiritual. É como se a sandália vestisse ou calçasse, é uma coisa que calçava ele e fosse um impedimento para que a verdade de Moisés pisasse a terra. Você só entra na minha presença nu, porque eu quero ver a tua verdade, eu quero ver a tua essência, eu quero ver você, não aquilo que você traz. Moisés, tira isso que te veste, desnuda-te, entre nu, porque na minha presença só se entra nu, desvestido. Aí a gente tem que aprender, em nome de Jesus, a gente se desvencilhar, a gente tirar essas coisas que se apregaram em nós, que são simbioses, que estão ali mesclando-se a nós, que estão fazendo a gente virar alguma outra coisa que não é o ideal de Deus para a nossa vida. Por isso Jesus diz que quando manda os 70 discípulos, lá em Lucas, um dos
O mandamento de Jesus é: olha, quando vocês entrarem numa cidade, essa cidade não acolherem vocês, quando vocês saírem, pode sacudir a poeira dos pés daquela cidade. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade, mas o significado psicológico e espiritual é o desdenhar, as palavras impróprias, o desprezo que eles projetarem em vocês. Não carreguem isso com vocês, deixa para lá, tira essa poeira, não deixa que isso se apregue com vocês, para vocês continuarem a missão envenenados por aquilo que eles fizeram a vocês. Porque na minha presença eu não quero desculpas. Hoje não tem nem desculpa para a gente dizer que a gente não quer mais o Senhor. É culpa do pastor, é culpa do ministro, é culpa de... Deus não vai aceitar esse tipo de desculpa. Você tem todo o acesso a Ele, inclusive dentro do seu próprio quarto, dentro do banheiro, se você quiser. Deus está dizendo com isso: na minha presença só entra gente, só entra ser humano. Não entra gente performática, não entra fantasias, não entra teatralismos, não entra gente da performance, não entra gente com máscara. Deus está dizendo, Deus repudia no nome de Jesus gente teatral, gente que vem para aparecer, gente que vem apenas para marcar presença. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa. Deus deseja filhos sem máscaras. Na minha presença só entra gente nua, desprovido disso. Então, se você deseja santidade, eu desejo, e acho que nós desejamos, não tenta impressionar a Deus com as sandálias nos pés que carrega. Você acha que Deus precisa que a gente... Você acha que não é que Deus precisa, que Deus se impressiona com muitos dos aparatos que a gente faz, com muitas das tecnologias que nós temos? Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isso que atrai o Senhor. Não é performaticidade, não é teatralismo. É entrar somente você sem nenhuma fantasia, é entrar desarmado. Primeiro, porque Deus sabe sobre você melhor do que você mesmo. Deus sabe sobre mim melhor do que eu mesmo. Deus sabe sobre cada um de nós melhor do que cada um de nós. Não adianta a gente sermos hipócritas diante dele, ele nos conhece. É como se eu fosse querer entrar na presença dele, dizendo: Deus, eu estou entrando porque eu sou o pastor Fábio. Quem se lembra aí? Eu vou até falar o nome. Eu me lembro do Marco Feliciano orando num culto lá, acho que é Gideões, não sei. E alguém pede oração, aí ele vai orar pela pessoa. Deus, eu estou orando tal. Quem está falando aqui é o Marco Feliciano. Falando com Deus: ó Deus, quem está orando aqui é o Marco Feliciano. Parece que Deus leva até um susto. É o Marco Feliciano, eu tenho que responder essa oração, porque é o Marco Feliciano. Aí Deus vai dizer: para com isso, seu bobo. Você pensa que é isso tudo, mas não é nada disso não. Deixa o pastor de lado e entra só o homem, o ser humano. Deixa para lá o que os outros pensam a teu respeito. Deixa para o lado de fora. Deixa as tuas importâncias para o lado de fora. Deixa o título de pastor para o lado de fora. Deus não está querendo encontrar o pastor Fábio. Deus está querendo encontrar o Fábio. Quer encontrar o ser humano. Aí você se apresenta diante dele com esses jargões: ó, inacessível Deus, imarcessível e soberano Senhor de todos os mundos. Aí Deus fala: para com isso, filho. Fale com quem está como está. Fala como alguém fala com o pai. Pai, tudo bem? Oi. Fale como alguém que fala com o melhor amigo. É rasgar o coração, é rasgar a alma. Diga para mim que você tem consciência de teu próprio pecado. É só falar.
Essas são as performaticidades que Deus não deseja. Deus sabe que eu tenho um pecado? Sabe. Mas Ele nos leva a confessar para que nós tenhamos consciência deles. Então, na presença de Deus, não entram pastores, não entram bispos, não entram cantores, não entram evangelistas, obreiros, ou pessoas que se acham com esse pedigree religioso. Na presença de Deus só se entra sem sandálias, só se entra nu. Então, para você que deseja a verdade, que deseja a santidade, eu não quero ser apenas um cantorzinho de domingo na igreja, frequentador de banco, que vai e volta o tempo inteiro, não consegue usufruir a bênção da permanência diante de Deus, vivendo a unção dessa roda gigante que vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, um dia está no alto, um dia está em cima, e geralmente só está embaixo. Essa inconstância, aí o texto está me dizendo isso que nós estamos lendo: filho, entra em minha presença nu. Tira essa maquiagem, esquece essa performance dominical. Você está toda arrebentada, mas fica aqui teatralizando para que todos vejam que você está bem. Esquece o personagem que você está vivendo nessa coletividade. Entre nu, desmascare-se e tenha a coragem de enfrentar a si mesmo, em nome de Jesus. E você vai ver que quando você fizer isso, quando você estiver lá no secreto do quarto, e você vai revelar o teu podre para Ele, Ele vai dizer: filho, eu já sabia também. Aliás, eu sei disso há muito tempo, que eu sou Deus, eu sou teu Pai. O que eu não sabia é se você sabia a respeito de si. Agora, como eu sei que tu sabes de si, porque tu sabes, não vives mais em hipocrisia, porque tu sabes, não julga mais ninguém, porque se sabe, não vai meter a mão na cara de ninguém, e se você se enxerga mesmo, é impossível ser tomado de soberba. Aí se quebranta, se rende, Deus acolhe, infunde graça, infunde absolvição, justiça. Lembra do profeta Isaías? Debaixo da luz de Deus, a primeira coisa que ele fala é: ai de mim, porque eu sou pecador. Aquele momento, Deus fala com ele: você convive no meio de um povo de impuros lábios, um povo que só tem pensamentos ruins. Aí Isaías diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, eu sou pecador. Aí Deus: calma, um anjo desce, consagra ele a profeta, unge os lábios dele. Então, nesse momento hipócrita que muitas pessoas estão vivendo, onde todo mundo acusa todo mundo do pecado dele, na verdade todo mundo está jogando pedra no espelho. Um exemplo: fulano foi pego em pecado, vamos fazer a reunião. Tá, só que pecado na igreja geralmente é só sexual. Pecados você só vai para ser tratado só se for adultério, foi pego em adultério, é sexual, é só. Isso é pecado. Pecado no corpo de Cristo não é a fofoca. Pecado no corpo de Cristo não é a inveja. Pecado no corpo de Cristo não é as dissoluções, não são as ranzinzas que acontecem no nosso meio, não é só sexual. Mas ok. Aí os crentes caem em cima: safado, pecador, salafrário. Então esse pecado, sendo sexual, é o que mais ofende crente, porque quando aparece o pecador, a pessoa que o apedreja porque está se vendo no espelho. O pecado que ele cometeu, você já o cometeu em pensamento, ou já até cometeu fisicamente. E ao invés de você perdoar o pecador, você o apedreja. Por quê? Porque você quer se livrar de si mesmo, porque a vida dele te lembra da tua. Você não muda de vida, então você quebra o espelho no qual você se vê, que é o outro. Psicanálise pastoral. Saiba, se há gente hipócrita,
A maioria são os cristãos. Se o assunto é pecado, então somos exímios em apontar esse pecado dos outros, o dedo nos outros, nunca para nós mesmos. Qualquer um que se enxerga vai trabalhar no outro a restauração. Qualquer um que se enxerga, que se vê também carente da graça, porque eu sei que a vontade de Deus é a minha santificação, eu vou enxergar no outro é o perdão, é a mudança, é o recomeço. Então não desista, você não é pior do que ninguém. Levanta daí e comece a andar de novo em nome de Jesus. Porque Moisés, ele podia estar na presença de Deus, ele não foi banido. O que Deus disse foi: tira as sandálias e você é muito bem-vindo na minha presença. Eu tinha colocado outras coisas aqui, 35 minutos de mensagem, mas vamos lá, continuando, né? Os cristãos que gostam de apedrejar. Então a gente assiste horrorizado vídeos de muçulmanos degolando pessoas, apedrejando. É horrível ver esses vídeos mesmo. E o pior, os crentes também fazem isso. As pedras não são físicas, mas ferem também. As espadas que degolam também não são físicas, mas fazem fluir muita vida das pessoas, muito sangue das pessoas. Então ninguém que ande na presença de Deus e que se enxergue atira pedra em ninguém. Discorde. Você pode discordar? Pode. Você pode repreender? Pode. Você pode confrontar? Pode. Mas preserve a pessoa de quem você discorda, em nome de Jesus. Amém? Eu não acredito em santidade de crente algum que sai por aí apedrejando todo mundo. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que a gente podia colocar como foco desse culto essa noite? Deus, limpa meu coração, porque eu quero te ver. Limpa meu coração de resquícios, do que ficou impregnado, e o coração, né? É esse ponto vital. Atingir o coração, né, pastor? A gente não tem chance, quase alguma, não tem saída. Então a limpeza no coração, a limpeza do coração é eu me desvencilhar das sandálias, me desvencilhar disso que me impede. É limpeza de sangue, é de confissão, é de quebrantamento, é de contrição. Não é por causa do valor do dízimo, que aí o dízimo é cultuado em muitas igrejas aí como uma barganha entre você e Deus. Não é isso. Não é porque você deu 7 voltas no monte. Eu já fui em monte, não tenho nada contra monte, já fui muitas vezes em monte, mas você vê cada coisa infantil, não é brincadeira. E hoje ainda, gente que está de joelho subindo. Voltamos à Idade Média. Lutero está lá no túmulo se remexendo agora. O pessoal está lá de joelho, subindo o monte, crente. Isso não limpa o coração. Só um coração diante do cardiologista da vida é para promover um coração novo, um transplante de um coração novo. Então valorize hoje a oportunidade de abraçar o Deus Santo. Ele é um Pai que deixou sua palavra e seu Espírito para termos vitórias em nossas vidas. A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. E a sarça não se apagará jamais das nossas vidas. Se todos os membros de sua igreja fossem como você, que tipo de igreja seria a sua? A gente saímos daqui pensando, reflexivo. Se todos os membros da sua igreja fossem exatamente como você, que tipo de igreja essa igreja seria? Porque uma espiritualidade que encanta é cilada.
a verdadeira espiritualidade que nos confronta, nos faz chorar, nos envergonha, nos constrange, porque nos faz enxergar nossa essência e nossa podridão. Porém, é uma espiritualidade da porta aberta. Deus não apenas aponta o nosso pecado, o nosso erro, a nossa transgressão, e diz a nossa inaptidão de estar na presença dele, mas ao mesmo tempo ele diz: é por causa da tua incapacidade de entrar na minha presença, eu já provi a cruz, eu já provi o elemento capaz de tornar acessível a sua presença a mim. É o juiz que pega o martelo e diz: condenado, você não tem chance, é condenação, não tem possibilidade. Mas esse mesmo juiz diz: eu tenho um advogado de defesa aqui, meu filho, ele já conversou comigo e ele já criou todos os meios e possibilidades de você vir. É o amor de Deus. Você não tem como vir à minha presença, mas eu mesmo provi o meu para você vir. Deus é Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar.